né, e fazer o diagnóstico a partir da cultura, a gente vai observar na Fonsecae pedrozoi os 3 diferentes tipos de reprodução: Cladosporium, Phyalophora e Rhinocladiella, né, a formação de conídeos em cadeia, num primeiro momento, depois aqui a Phyalophora, que é o vasinho de flor, onde você tem a célula conidiogênica formando os conídeos aqui em volta, e a Rhinocladiella, que lembra um pouquinho uma escovinha de limpar mamadeira, onde os conídeos se desenvolvem ao longo da célula conidiogênica. Tá? Então, esses 3 tipos de conidiogênese vão ser observados nesse complexo de espécies na Fonsecae pedrozoi, tá? Que é o principal agente de cromoblastomicose aqui no Brasil. Falando um pouquinho agora, bom, citei só 2 exemplos de micoses subcutâneas, né? E aqui eu vou citar também 2 exemplos de micoses sistêmicas endêmicas. As micoses sistêmicas endêmicas são aquelas causadas pelos fungos dimórficos, são adquiridas por via inalatória, né? E, portanto, as manifestações pulmonares são as primeiras manifestações que o paciente apresenta. Do pulmão, o fungo faz a disseminação para outros sítios. E aí a gente tem aquela condição: se o indivíduo for imunodeprimido, o fungo acaba adquirindo um caráter oportunista e a lesão e a doença evolui rapidamente, com um desfecho não muito favorável. Se o paciente é imunocompetente, em geral, o desenvolvimento da lesão, da doença, é bastante lento, crônico, e o diagnóstico acaba sendo difícil, né? A principal micose sistêmica endêmica que nós temos aqui no Brasil é a paracoccidioidomicose, que é a micose causada pelo complexo Paracoccidioides brasiliensis. Aqui aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Sporotrix, era uma espécie, virou um complexo de espécies com os estudos de biologia molecular. Lembrando que todos os fungos causadores de micose sistêmica endêmica são fungos dimórficos. Então, eles têm a capacidade de alterar a morfologia conforme a temperatura em que eles estão alocados. Do ponto de vista epidemiológico e clínico, a paracoccidioidomicose talvez seja uma das micoses mais difíceis, tá? Para o clínico, isso na verdade, um grande desafio, porque você tem forma aguda, forma crônica, com diferentes tipos de pacientes desenvolvendo cada uma dessas formas clínicas. Então, eu sempre costumo falar que é uma das doenças mais difíceis de se trabalhar a epidemiologia clínica, porque realmente você tem contextos aí bem diferentes. Mas, basicamente, a maioria dos casos está dentro desse grupo de forma crônica, onde a gente tem as manifestações pulmonares, como as manifestações primárias, e o fungo disseminando para outros sítios, incluindo pele e mucosas, né? Então, é muito comum o paciente com a paracoccidioidomicose apresentar manifestações pulmonares e lesões cutâneas e mucosas, tá? O diagnóstico laboratorial da paracoccidioidomicose, por sua vez, é muito simples, né? Então, é uma doença difícil do ponto de vista clínica, mas do ponto de vista laboratorial é super fácil estabelecer diagnóstico de paracoco, porque no exame micológico direto e no histopatológico a gente tem um arranjo específico, que são as leveduras multibrotantes. Então, uma levedura grande, a célula-mãe grandona, com as células filhas pequenininhas. Esse arranjo microscópico aqui, a gente tem uma analogia na micologia também para falar, que é o arranjo de roda de leme de navio, né? Então, quando se vê a roda de leme de navio, o diagnóstico de paracoccidioidomicose foi estabelecido. E isso pode ser visto na amostra clínica, então o diagnóstico acaba sendo rápido. A gente tem sorologias específicas também para diagnóstico de paracoccidioidomicose. Normalmente, essas sorologias elas são executadas nos laboratórios de referência, nos centros de estudo, de pesquisa. Não existe um kit comercial, né? Apesar de a gente ter algumas ferramentas de ELISA e até PCR também para paracoccidioidomicose, mas não é tão fácil, tão simples o laboratório executar esses testes, porque são testes muito in-house ali, você precisa fazer a obtenção do antígeno a partir da cultura e aí trabalhar com a amostra clínica. Mas a gente tem testes sorológicos que servem não só para o diagnóstico, mas também para acompanhamento da evolução clínica do paciente, tá? E a cultura, né? Cultura também é padrão ouro, continua sendo padrão ouro, apesar a despeito da gente ter aí vários testes bem sensíveis e específicos que não envolvem cultura. Então, como é um fungo dimórfico, aqui a recomendação é trabalhar com a cultura a 37 graus, a gente tem essa colônia que vai levar um certo tempo para se desenvolver no laboratório, em torno de 30, 40 dias, em meios de cultivo mais específicos, e a colônia ela tem esse aspecto cerebriforme, parece um miojo, na verdade, né? Uma colônia toda enrugadinha,
E na microscopia da cultura a 37 graus, a gente tem, novamente, as leveduras multibrotantes. Tá? Então, esse é o aspecto. Outro exemplo aí de micose sistêmica endêmica, estoplasmose, né? Então, estoplasmose está relacionada ao Histoplasma capsulatum, também é um fungo dimórfico, que passou por uma reclassificação taxonômica também nos últimos anos, né? Então, só tinha uma espécie com 2 variedades, hoje a gente tem várias espécies. A espécie que está aqui na América Latina é o suramericano. Também a aquisição é por via inalatória, né? Você tem aí uma doença com manifestações clínicas diversificadas e que tem um caráter oportunista, acomete principalmente pacientes HIV positivos hoje em dia. E da mesma forma que a paracoccidiodomicose, a gente tem diferentes formas clínicas que envolvem manifestações pulmonares e manifestações em pele e em mucosas também, né? Além do quadro sistêmico geral, né? É uma doença que, dependendo do tipo de paciente, também vamos ter altas taxas de mortalidade. E o diagnóstico da histoplasmose, né? Como que a gente faz? Primeiro ponto o exame direto não é uma boa ferramenta, porque o histoplasma é uma levedura intracelular e é muito difícil, por exame direto, a gente fazer essa detecção, então não é um teste muito sensível. No histopatológico, dependendo do sítio de acometimento, a gente pode ter uma sensibilidade maior, porque dá para ver ali macrófago e as leveduras parasitando o macrófago, então o achado da histoplasmose é leveduras intracelulares, e a cultura tem ali o seu aspecto característico. Então, a cultura a 25 graus Celsius do histoplasma, ela vai mostrar na microscopia esse macroconídeo tuberculado, um macroconídeo cheio de espículas, né? Quando a gente tem esse achado, já identificou o histoplasma. Os testes moleculares, né, e algumas pesquisas de antígeno, de anticorpo, elas são específicas, podem ser utilizadas, mas o acesso a essas ferramentas também não é muito fácil. Tá? Uma observação sobre a cultura do histoplasma é que é uma cultura extremamente lenta, é um fungo que pode levar de 12 a 16 semanas para crescer no laboratório. Então, pensa no tempo ali, são meses, né, de aguardo, e muitas vezes a cultura só vai ficar positiva depois que o paciente já foi a óbito. Então, isso é uma limitação muito grande que a gente tem com relação ao histoplasma, tá? Mas é um fungo que pode crescer, por exemplo, até de hemocultura, né? Então, a gente tem algumas hemoculturas positivas para histoplasma, e isso é válido também ser comentado. Por último, a gente vai falar das micoses oportunistas, tá? E aí também vou citar alguns exemplos, lembrando que micose oportunista é aquela causada por fungos que numa condição normal não tem capacidade de fazer o quadro clínico, mas quando existe uma condição de oportunidade, essa oportunidade geralmente relacionada a status imunitário do paciente ou alguma doença de base, aí esses fungos podem exercer um papel patogênico. Na maioria das vezes, o diagnóstico vai depender das ferramentas laboratoriais, e vamos lembrar que o tratamento é muito difícil, né? As taxas de mortalidade são extremamente altas. Então, vamos começar com a Cândida. Então, Cândida é o fungo de maior importância clínica, né? O fungo, sem dúvida nenhuma, o fungo mais estudado. Pode fazer um amplo espectro de manifestações, desde micoses superficiais até as micoses sistêmicas, passando aí pelas fungemias, né? É um fungo que faz parte da nossa microbiota de pele, de trato gastrointestinal, então, na maioria das vezes, a origem da infecção é endógena, e para que ela exerça um papel patogênico, sempre tem que ter um quadro predisponente, né, um fator facilitador. Então, esse é um ponto importante. Poderíamos falar de Cândida aí por 10 dias seguidos e ainda ia ter assunto, né? Então, nós temos várias espécies de Cândida, lembrando que a Cândida albicans ainda continua sendo a espécie mais prevalente. E depois, né, dos anos 80, anos 90, quando a gente teve um aumento das espécies não álbicas, a gente começa a perceber resistência antifúngica. E hoje o que mais se fala em Cândida é a Candida auris, né? Candida auris, que é um patógeno super emergente, o super fungo, que tem aí um potencial resistente, né? Difícil de ser eliminado do ambiente hospitalar, e é um grande desafio aí na medicina hoje, tanto na parte de tratamento quanto na parte diagnóstica. Então, vamos lembrar que a Cândida faz um amplo espectro de manifestações, que vai desde uma micose superficial, acometimento mucoso e até uma fungemia, né? Então, a gente tem aí um fungo extremamente dinâmico, que tem um potencial patogênico alto.
E vou só fazer um comentário sobre Candida auris, né? Uma Cândida recentemente descrita, a primeira vez que ela foi descrita foi em 2009 no Japão, e ela emergiu em várias partes do mundo ao mesmo tempo, né? Com um agravante de ser uma espécie extremamente resistente e extremamente difícil de ser identificada no laboratório. Tá? No Brasil, o primeiro caso foi em dezembro de 2020, num caso relacionado à Covid, e depois desse evento em 2020, a gente teve alguns reportes de casos, sempre monitorados pela Anvisa, de cepas de Candida auris aqui no nosso país. Tá? Então, o que é a Candida auris? Um fungo emergente, que apresenta resistência a praticamente tudo que a gente pensar, né? Vários antifúngicos, que faz infecção sistêmica oportunista, geralmente em pacientes com alguma comorbidade, hospitalizados. Então, o local de ocorrência da Candida auris geralmente é na UTI, e é uma cepa difícil de ser identificada e que pode ser confundida com outros gêneros de leveduras, com outras leveduras. Tá? O grande problema da Candida auris é que ela permanece viável no ambiente hospitalar por muito tempo, a despeito, né, do uso de desinfetantes dentro da unidade, né? Então, ela tem uma propensão muito grande a causar surtos e ela é monitorada no mundo inteiro, tá? E aqui a gente tinha comentado um pouco, lá na parte de identificação de leveduras, alguém falou, e a Candida auris no meio cromogênico, né? Então, hoje a gente tem o Chromagar Candida Plus, que veio com essa proposta de fazer uma identificação rápida, né, presuntiva aí, da Candida auris, já que a gente tem tanta dificuldade em estabelecer um diagnóstico fenotípico e até genotípico também, né? Então, a Candida auris, em geral, ela vai ficar azul nesse meio cromogênico, tá? Então, Candida auris sempre fica azulzinha, enquanto que outras cepas de outras espécies não vão ter esse tom azulado, tá? Então, é um meio aí para triagem de Candida auris, um meio cromogênico eficiente, tá? Bom, de novo, para identificar Candida auris por método fenotípico, a gente não consegue, não chegamos a nenhuma conclusão. O sequenciamento, obviamente, a gente consegue, e a técnica de Mal-de-Toff também é bastante precisa para identificar Candida auris, tá? Então, o grande problema está na fenotipagem, mas a gente tem esse meio de cultivo que é eficiente. E aí, um outro exemplo de micose oportunista é a mucormicose, que também ganhou aí uma atenção especial da mídia nos últimos 2 anos com os casos relacionados à Covid. A mucormicose é uma doença causada por fungos que têm hifas cenocíticas, né? E ela vai fazer lesão necrótica, porque a hifa ela tem um calibre tão grande. Lembra que a hifa cenocítica é uma hifa mais larga do que a hifa septada. Então, ela é anjo-invasiva, né? E ela rompe o vaso sanguíneo, então ela faz lesão necrótica, faz lesão escurecida rapidamente no indivíduo acometido. A principal população que desenvolve mucormicose sempre foi o paciente diabético, mas depois dos casos de Covid, a gente teve um aumento, né, até mesmo nos pacientes diabéticos, com Covid complicada, e aí aumentou muito o número de casos de mucormicose no mundo inteiro, né? Então, a gente tem bastante dificuldade terapêutica, altas taxas de mortalidade, tá? Então, aqui tem uma Só um listinha. adendo. Sim. Só um adendo. Isso do que você falou do Covid é muito interessante, porque uma das drogas que podem ser utilizadas no paciente com Covid-19 são corticoides. E, consequentemente, esses pacientes podem evoluir para uma diabetes transitória não controlada. É importante deixar claro que são para diabéticos que eles não estão controlados. E no caso da COVID, isso do corticoide são 2 fatores, né, Vivi? Uhum. A gente tem a situação do diabetes não controlado e a imunidade. E o diabetes não controlado, ele gera uma certa deficiência de fagocitose, que é o principal ataque a essas células. Isso eu acho bem interessante. É isso. Na verdade, o que a gente percebe é que dentro do cenário, né, de um paciente que teve uma complicação por Covid, então a gente já tem aqueles fatores preditores para complicação. Diabetes é um deles, né? E aí o paciente fica hospitalizado por conta da Covid, ele vai receber antibiótico, ele vai receber corticoide para diminuir a inflamação, ele vai ficar entubado, e aí existe um cenário muito bom, né, para o desenvolvimento da mucormicose.
Então, essa é a ideia do aumento do número de casos, e aí o paciente que não é diabético, ele pode ficar ali com a diabetes transitória, então o cenário é perfeito, e aí houve realmente um aumento. Chamou a atenção de todo mundo, da comunidade científica, da mídia, os casos da Índia, né? Onde eles tiveram mais de 22 mil casos documentados de mucormicose. Isso não chegou nem perto aqui do que aconteceu no Brasil, mas lá na Índia é onde tem mais paciente diabético também no mundo, né? Então, a gente tem essa condição de chamou a atenção da mucormicose, eles, inclusive na mídia a gente tem aí veiculado a informação, a doença do fungo negro, né? Isso é incorreto, não é para falar que é a doença do fungo negro, porque os agentes de mucormicose não são fungos negros, não são fungos demassos, tá? Então, os principais fatores de risco: diabético descontrolado, né? Paciente com doença hematológica maligna, pacientes transplantados, enfim, imunossuprimidos. Tá? Então, a gente tem diferentes formas clínicas de mucormicose, e é sabido aí, né, que esses fungos são extremamente resistentes, ou que existe uma dificuldade no tratamento das mucormicoses, e o desfecho acaba sendo óbito também, tá? Na maioria das vezes. Então, a gente tem altas taxas de mortalidade para mucormicose. Quando se pensa no diagnóstico de mucormicose, em geral, os achados de exame direto, os achados de exame histopatológico são bem característicos, então a gente tem a presença de hifas cenocíticas largas, né, ali no tecido. E lembra, olha, a ramificação em ângulo reto, em ângulo de 90 graus, é bastante sugestiva. Só que não vamos esquecer que também pode ter ramificação em ângulo de 45 graus, como a gente está vendo aqui nessa imagem, tá? Então, o diagnóstico de mucormicose ele pode ser estabelecido com os achados de exame direto, os achados de exame histopatológico. Para saber qual é o gênero, qual é a espécie, a gente precisa dos estudos de cultura, né? Rhizopus é o gênero mais prevalente no mundo inteiro, né? Embora a gente tenha o gênero Mucor, o gênero Lictemia, que também são bastante comuns, tá? Então, esses são os agentes. Lembrando que os métodos moleculares, eles serão os mais eficientes para diagnóstico, porque eles vão fornecer um diagnóstico muito mais rápido do que aguardar a cultura. Embora a cultura de mucorales, né, desses agentes de mucormicose, seja bem rápida, com 48 horas a gente já consegue ter bom crescimento, bom desenvolvimento fúngico. Mas, enfim, o diagnóstico molecular acaba sendo mais rápido e, com isso, acaba trazendo uma maior sensibilidade, porque quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor vai ser para o paciente, já que é um fungo que toma proporções sistêmicas ali muito rapidamente. Tá? Então, de novo, eu quis mostrar algumas doenças fúngicas, né, dos diferentes grupos de doenças e como que esse diagnóstico poderia ser estabelecido. E eu gostaria, né, de deixar que ainda hoje, mesmo que a gente tenha os recursos moleculares, os recursos genotípicos, né, proteômicos, ainda hoje o laboratório de micologia ele vai sobreviver com os recursos fenotípicos, né? Então, o domínio das ferramentas de exame direto, saber visualizar um exame direto, saber proceder uma cultura vai ser sempre muito importante, tá? Então, para um bom diagnóstico micológico, o que vai ser imprescindível? A gente se familiarizar e ter afinidade com aqueles conceitos básicos da micologia. Saber quais são as estruturas que são possíveis de encontrar no exame direto, no exame histopatológico, na cultura, né? Saber a parte básica da micologia é importante para até desmistificar um pouco. Tem gente que odeia a micologia porque não conhece, porque acha que é difícil. Mas, na verdade, a partir do momento que você sabe da nomenclatura, as coisas vão ficando mais fáceis, né? É importante, sim, e a gente acaba não falando muito ou não dando muita ênfase, mas é muito importante fazer um reconhecimento clínico e epidemiológico das micoses. Então, saber de onde é o sítio ali anatômico que foi colhida a amostra, tentar entender um pouco melhor a história do paciente, vai ajudar, sim, o laboratório com as ferramentas que precisam ser utilizadas. Então, fazer esse reconhecimento vai ser muito importante, né? O direcionamento correto para a execução dos protocolos laboratoriais vai ser importante. Então, a gente viu, por exemplo, na esporotricose, que é uma micose subcutânea, exame direto e exame histopatológico não são boas ferramentas, enquanto que na cromoblastomicose, que também é uma micose subcutânea, se a gente não tiver exame direto e exame histopatológico, você não fecha o diagnóstico da doença. Então, saber executar ou saber direcionar cada ferramenta
para determinados grupos de doenças ou determinadas doenças, hipóteses diagnósticas, vão ser muito importantes. E, novamente, né, a interação clínico-laboratorial. A gente precisa estar perto do clínico e o clínico precisa estar perto do laboratório, porque uma vez que essa interação ela é feita, o paciente só tem a ganhar com um diagnóstico mais rápido, preciso, né, e uma prescrição de um medicamento correto. Então, é isso, gente. Essa foi a proposta. Agora, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, vamos falar. Mas tem aqui algumas perguntinhas, tá? Ainda não terminou não, Shirley. Obrigada, mas ainda não terminou. Que vocês ainda vão ter o Sócrates, e essa aqui é só para a gente finalizar, né? Aplicação prática para identificação de leveduras, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar uma imagem, e aí aqui, ó, é o seguinte, descreva quais são as estruturas observadas na figura abaixo. Dêem uma olhadinha aí. O que a gente tem? Isso aqui é uma imagem de exame micológico direto, tá? Um esfregaço, secreção vaginal aí, que não se utilizou muito bem. A gente não utilizou aqui, né, o hidróxido de potássio, né? A gente tem aqui o grão, na verdade. Então, qual é o achado? Se for para você liberar esse resultado, o que a gente tem? A gente tem presença de pseudoífas, todo mundo acertou. E junto com as pseudoífas, nós temos os blastoconídeos. É isso, né? Então, a gente percebe, ó, que há constrição entre uma célula e outra. Esses blastoconídeos, olha de onde eles estão se desenvolvendo, a partir, né, aqui da constrição entre um septo e outro, né? Então, assim, ó, bem no ponto onde tem uma célula da pseudoífa ligada a outra, a gente tem a formação do blastoconídeo, tá? Então, isso aqui é blastoconídeo junto com pseudoífa. A gente poderia falar, é sugestivo de cândida, por exemplo. Por quê? Porque o arranjo está bem característico para cândida. Agora, eu não poderia falar que isso aqui é uma malacésia. Lembra do arranjo da malacésia, que os blastoconídeos ficam todos agrupados, né? Não ficam desse jeito aqui que a gente está vendo. Então, apesar das estruturas serem as mesmas, né, a gente tem aí diferenças nessa conformação das estruturas. Muito bem, pessoal. E aqui, ó, a gente tem blastoconídeo, levedura, né? E essa levedura apresenta uma cápsula, né? Então, pensou em levedura capsulada, né? A gente pode inferir que se trata de um Cryptococcus. Ah, mas tem outras leveduras que têm cápsula? Tem até outras leveduras que têm cápsula. Como Rhodotorula, por exemplo, vai ter cápsula, né? Algumas outras espécies também têm. Mas é o Cryptococcus que vai estar mais relacionado com essa cápsula aí ali, né? Super visível, como a Fabi digitou aí, tá? Então, aqui, uma tinta da China preta que não penetra na cápsula, e aí a gente tem essa ferramenta, tá? Então, é um fungo capsulado, com isso a gente pensa num Cryptococcus. Muito bem. E aqui, gente, a gente tem uma colônia verdinha no meio cromogênico, a presença de blastoconídeos, e aqui, né, a gente tem a pseudoífa, olha, pseudoífa longa, alongada, e essa outra estrutura aqui, ó, clamidoconídeos, né, na ponta. Então, ó, uma célula redondinha, com parede mais grossa. Então, a gente tem esse arranjo, né? Colônia verde no meio cromogênico, presença de blastoconídeo pequenininho, presença de clamidoconídeo e presença de pseudoífa, tudo isso. Eu consigo falar qual que é o gênero e a espécie? Várias pessoas colocaram aqui Candida albicans. Ok, eu posso falar que é uma Candida albicans, mas não é só a Candida albicans, né? Candida dubliniensis também apresenta as mesmas características que a Candida albicans, as mesmas características fenotípicas da Candida albicans. Tá? Então, Candida dubliniensis também poderia ser. Como que eu poderia fazer para separar uma Candida albicans de uma Candida dubliniensis? Na verdade, as duas dão clamidoconídeos, tá? Essa parte aí. A gente tem teste do caldo hipertônico e os testes moleculares, tá? Para separar uma da outra. Só queria fazer um comentário, né? Então, eu coloquei as duas espécies, Candida albicans e Candida dubliniensis aqui. Mas aqui no Brasil, a gente não tem muita dubliniensis acontecendo. Então, é muito mais provável que seja uma Candida albicans, tá? Então, na epidemiologia do Brasil, Candida dubliniensis ocorre numa frequência muito pequena, tá? Então, é isso. Fenotipicamente falando, a gente não consegue separar Candida albicans de Candida dubliniensis. Precisa dos testes bioquímicos, tá?
Deixa eu ver, na imagem conseguimos ver direto a colônia no cromogênico. Não, aqui é a colônia, essa é uma imagem de microcultivo, né? Então, para a gente obter a presença dos clamidoconídeos, precisa do meio agar cornmeal, né, do agar fubá para fazer o microcultivo. Não dá para ver o clamidoconídeo ou as pseudohifas a partir do meio cromogênico. Não dá para fazer isso. Tubo germinativo, né? Então, o Bruno está falando, a prova do tubo germinativo ainda pode ser utilizada para auxiliar no diagnóstico de Candida albicans? Olha, desde que eu, assim, lá nos primórdios, quando a gente começou na micologia, eu lembro muito bem do nosso orientador falando, ó, tubo germinativo não é para utilizar mais. Só que, por incrível que pareça, ainda tem muita gente que utiliza, né? Qual que é o problema aí do tubo germinativo que eu acho que tem que ser considerado e a gente precisa ter bastante consciência? Então, a prova do tubo germinativo é uma prova que você vai submeter um pedacinho da colônia ali no meio com proteína, né, com soro fetal bovino, enfim, com clara de ovo. Você coloca e deixa esse material incubado por 2 a 3 horas, lá numa temperatura de 35, 37 graus Celsius, e depois a gente faz uma leitura. Pinga uma gotinha daquele inóculo e olha no microscópio. Se formou tubo germinativo nesse período de tempo, a gente pode falar que é Candida albicans ou Candida dubliniense. Se não formou tubo germinativo, aí a gente fala que é uma Candida SP. Tá? Só que qual que é o problema? O problema é que depois de 2 a 3 horas, depois de um tempo, qualquer espécie pode fazer tubo germinativo. Candida tropicalis pode fazer tubo germinativo. Então, assim, eu diria que se você ainda usa esse recurso, toma cuidado com o tempo, né? E ainda assim, ele é um diagnóstico presuntivo, precisa dos outros testes bioquímicos, tá? Para a gente considerar. Então, eu diria, se usa, considera o tempo aí como um fator importante, porque qualquer outro fungo pode fazer tubo germinativo depois de 2, 3 horas. E não considera só como um método diagnóstico, e sim como um método presuntivo, auxiliar, que pode te dar um direcionamento, sim, e que acaba sendo uma informação válida para o clínico, para ser passada para o clínico, mas depois faz o segmento de testes bioquímicos normal, tá? Então, eu diria isso. Qual que é o diagnóstico aqui, gente? Nós temos, ó, blastoconídeos agrupados e a presença de filamentos. Isso aqui é um exame direto. Então, aqui a gente tem, ó, blastoconídeo pseudohifa sugestivo de PV, tá? Então, aqui é uma daquelas poucas situações em que só com o exame direto a gente consegue inferir a doença ou falar, ó, sugestivo de malacésia, porque é a malacésia que vai formar esse arranjo. Muito bem, é isso aí. Agora vamos fazer algumas perguntinhas também com relação a achados básicos aí na prática de identificação de fungos filamentosos. Então, aqui, quais são as estruturas observadas na figura abaixo? A gente tem um exame direto, tem escamas de pele aqui, né? E que estruturas fúngicas a gente está observando aqui nessa imagem? Então, a gente tem a presença de... Vamos ver se vocês respondem. Tá, então vamos lá, ó. Daria para liberar um resultado e falar só IFA? É IFA septada, olha, IFA septada, né? Mas aqui a gente tem um detalhe, essas IFAs são melanizadas, né? São IFAs demáceas. Então é isso, né? Aqui, olha só a diferença para o clínico, ele receber IFA septada hialina ou IFA septada demácea, ou IFA melanizada. São nichos, né, totalmente diferentes, são fungos totalmente diferentes, um fungo melanizado aqui. Então, provavelmente, olha, se for uma amostra de onicomicose, ele sabe que não é um dermatófito que está ali, porque os dermatófitos são todos fungos filamentosos hialinos, tá? Então, é só a importância de reportar ali todas as informações, né, que a gente vê. Então, uma IFA que tem um pigmento melânico, uma IFA marronzinha. Muito bem. A gente poderia liberar um diagnóstico de fel e fumicose, né, aqui. Né? Então, fel e fumicose é toda e qualquer doença em que o achado do exame direto, do exame histopatológico, é a presença de IFA demácea. Aqui, qual o nome do agente etiológico e qual a temperatura que ele está se desenvolvendo? Então, aqui a gente tem uma colônia de um fungo, ó, colônia branca, não dá para falar muito, né? Na microscopia tem IFAs, dá para ver as IFAs aqui. Aqui a gente tem essa estrutura arredondada com espículas, né? Em volta da célula, né? Então, é um macroconídeo que a gente chama de macroconídeo tuberculado, tá?
Então, aqui realmente é um histoplasma capsulatum e a temperatura que está aqui é 25 graus. Por que eu perguntei qual que é a temperatura? O histoplasma é um fungo dimórfico. Se eu tivesse colocado essa cultura a 37 graus, seria totalmente diferente desse achado que nós estamos vendo aqui. Né? A 37 graus, a gente tem aí a formação das leveduras. Então, seria uma colônia cremosa com leveduras unibrotantes. Tá? Então, o histoplasma a 25 graus Celsius. Esse é o achado microscópico do histoplasma na temperatura ambiental. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem uma lesão na unha. Esse é o achado do exame micológico direto, onde a gente observa essas estruturas aqui. E aqui a gente tem a cultura, a macro e a micromorfologia do fungo, tá? Então, o que a gente pode inferir, né? Qual o diagnóstico? Muito bem, então a gente tem uma onicomicose subungueal, né, distal ali, barra lateral, né, o paciente tem uma onicólise ali, né, um descolamento da lâmina, e aqui o achado de macro e micromorfologia apresenta estruturas aí de Trichophyton rubrum. Qual que é o achado do exame micológico direto? Presença de hifas, septadas e alinas, é isso, tá? Então, se eu tivesse só até o exame micológico direto, eu poderia falar que é uma onicomicose por dermatófito? Não poderia falar, né? Então, aqui eu só fecho para a onicomicose. Eu sei que é uma onicomicose por um fungo filamentoso e alino. Com a cultura, eu consigo falar quem é o agente etiológico. E aqui, né? Quais são as estruturas observadas abaixo, né, nesse exame micológico direto? O que a gente está vendo aqui, gente? Muito bem, é isso aí. Então, aqui, a gente está vendo basicamente artroconídeos, né? Não podemos falar que é o geotrico, porque isso é um exame micológico direto, tá bom? Então, o geotrico, a gente só pode falar que é o geotrico se a gente tem a cultura dele, e aí observa, sim, as hifas junto com os artroconídeos. Aqui é um exame micológico direto, então dá para ver as escamas aqui, ó, de pele do paciente, e esse achado das escamas é apenas artroconídeos, tá bom? Então, esses são os achados aqui. Esse achado de artroconídeo ele é bem característico de dermatofitose, tá? Então, normalmente, quando é um dermatófito que está no exame direto ali, ele vai mostrar uma grande quantidade de artroconídeos, como a gente está vendo aqui. Tá? Então, é isso, gente. Essa eu finalizo aqui a minha aula. Eu sei que vocês ainda têm um conteúdo, né, Thomas, do Socrative. Estou disponível para qualquer dúvida que vocês tiverem. Aqui, ó, minha página no Instagram. Tem algumas coisas legais ali sobre fungos. Estou à disposição agora. Obrigada, viu, pela atenção de vocês, pela participação. Espero aí ter falado alguma coisa interessante para vocês, tá bom, gente? Vivi, muito obrigado mais uma vez, uma excelente aula, deu um apanhado geral na micologia, né? Algumas pessoas me escreviam aqui em particular no WhatsApp dizendo que viram muito mais hoje do que em um semestre de universidade. Meu Deus do céu! E assim, eu sou suspeito porque além de admirar o trabalho da Vivi, eu tenho um carinho muito especial e ela é uma pessoa muito estudiosa, muito esforçada e que está sempre se atualizando e eu fiquei muito feliz. Muito obrigado pela aula, Vivi. Excelente. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Eu queria perguntar se todo mundo tá ok, se tem alguma dúvida a mais. Se não, eu vou pedir licença para compartilhar a aula, a tela. Sim. E, Vivi, se ninguém tiver nenhuma dúvida, se você quiser, pode ficar tranquila e descansar, porque eu sei que seu neném está fazendo, porque o Socrative que eles vão responder é apenas uma avaliação do curso. Tá então, eu vou pedir para vocês que entrem no seu computador e cliquem digitem socrative.com, ou se você tiver o aplicativo no seu celular, vai direto no aplicativo estudante, certo? Então, se você entrar no computador, você vai clicar em login. Tá? Entrando pelo computador em login, em seguida vai aparecer para você escolher entre estudante ou professor. Escolha estudante.
Nesse momento, Thomas, vou te interromper rapidinho, então, tá? Já que vocês vão fazer essa avaliação, eu acho que ninguém tem nenhuma dúvida mesmo, aí eu vou me despedir de vocês, então, Thomas. Eu agradeço novamente, tá? Ó, agradeço, eu preciso ficar em pé um pouco, gente, vocês não têm noção de como a minha barriga tá grande, tá? Gente, olha, muito obrigada pela atenção, estou à disposição de vocês, tá? Para o que precisarem, podem entrar em contato, e eu espero que tenha sido um bom momento aí para vocês, assim como foi para mim. Como eu falei, eu gosto de falar de fungo, é um negócio que eu me sinto à vontade, mas eu espero realmente ter conseguido aí suprir a necessidade de vocês, né, e as expectativas também. Muito obrigada, fiquem com Deus. E, Thomas, obrigada pelo convite. Tudo de bom, muito tá? obrigado, uma boa hora para você, tá bom? Obrigada, a gente se fala, Thomas. Tchau, tchau. Obrigada, obrigada mesmo pelo carinho, gente. Tchau, tchau. Fui. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta que surgir depois, não tem problema, podem mandar e-mail, que eu respondo ou encaminho para a Vivi, tá bom? Então, quem entrou pelo computador, clicar em estudante, tá? Em seguida, vai aparecer nome da sala, tá aqui o nome da sala, Tomás Chagas, todas maiúsculas, tá certo? Vou aqui colocar no chat para... Aqui. E aí, eu vou pedir para vocês, aqui embaixo tem a língua, ó. Aí mudem para o português para vocês não terem, se alguém tiver dificuldade, tá bom? Em seguida, eu vou pedir que, para quem está no celular, é a mesma coisa, só que baixa o Socrativo Estudante. E aí, vai direto para o nome da sala, tem o nome da sala, em seguida tem o seu próprio nome. Então, onde tem nome da sala, é aqui. Onde tem nome, é o seu nome e seu sobrenome. Em seguida, tem um questionário rápido, só para que a gente consiga avaliar a qualidade do curso e ver o que a gente pode melhorar. Depois que vocês fizerem isso, a gente vai fazer um sorteio de um guia prático, de um desses guias práticos aqui. Então, deixa eu ver como é que está aqui o nosso andamento das respostas. Vou colocar os nomes para saber. Então, Bruno já terminou, a Anne Caroline também já terminou. Vou esperar só mais um pouquinho para ver se mais pessoas terminam, tá certo? Se alguém tiver com dificuldade, pode abrir o microfone ou pode escrever, que aí eu oriento. O Adriano, eu não consegui identificar ainda a sua resposta. Fabiano também não. Isabel e Caroline. São essas pessoas que eu ainda não tive a resposta. Então, Carol Bosa, Fabiano, Isabel, vocês estão com alguma dificuldade? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês verem. Shirley está finalizando. Bom, agora eu queria que... Eu vou fazer aqui, vou compartilhar para vocês novamente minha tela, e a gente vai fazer um sorteio do guia prático. Para vocês verem que eu não estou mentindo, ó, vocês estão numerados de 1 a 20 e em ordem alfabética, tá bom? Então, eu vou pegar, vou fazer um sorteio. Esse sorteio, ele será virtual.
e eu vou sortear um número de 1 a 20. O número que eu sortear, vou pedir que abra o microfone, eu vou colocar a lista dos guias práticos e vocês vão escolher. Então, o número sorteado foi o número 15. Vamos lá. Vamos lá para a nossa... Número 15 foi a Sandra. Sandra Carvalho Jacobina. Sandra, você está aí? Sandra, pode abrir o seu microfone. Eu vou pedir que você escolha um guia prático entre esses. A gente tem o de antibiograma, de exame de urina, de rotina, de indicadores, de leitura e interpretação de antibiograma, gestão de equipamentos de laboratório, implantando de forma prática sistema de gestão de qualidade, vigilância, não conformidades, de parasitologia, que foi a Patrícia que está aí quem escreveu, e de coleta. Qual desses você gostaria? Eu não consigo te ouvir. Se quiser, pode escrever também, tá bom? Seu áudio não tá vindo para mim. Pode colocar no chat. E aí, pessoal, eu vou antibiograma, ou seja, você quer o guia 4, é isso? O primeiro? O guia 1. Tá, Sandra, guia 1. Eu acho que eu vou sortear mais um. O que é que vocês acham? Vamos sortear mais um? Vamos mais um, só mais um. Vamos lá. Depois eu me acerto com a Carmen. Vamos lá, vocês estão vendo minha tela? Sim? Estão vendo minha tela? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu voltar. Eu vou sortear um novo número. Então, o segundo foi o número 8. Número 8. O número 8 é a Flávia Soares. Flávia, você está aí? Estou aqui, sim. Tudo bem, Flávia? Tudo jóia. Qual é o guia prático que você gostaria? Deixa eu dar uma olhada aí. Vou querer o 10. 10. O 10 Isso. eu escrevi, está quentinho, saiu há pouco tempo. Pronto. A gente vai mandar o guia prático para vocês, tá bom? E vocês vão receber em PDF. Eu espero que vocês tenham gostado do curso. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, se todo mundo recebeu o PDF, que eu tentei mandar o link para vocês agora. Houve muitas inscrições hoje, então a gente não conseguiu mandar o PDF a tempo, tá? Então, qualquer dúvida, podem escrever para formato clínico ou para o meu e-mail, que eu vou colocar aqui para vocês. Pronto. Tá? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pelo tempo que vocês disponibilizaram aí para prestigiar a gente, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Então, eu espero ver vocês nos próximos cursos. Tchau, Amauri, muito obrigado. E desculpem porque eu estou recuperando de cirurgia de miopia, estou cegueta aqui, então estava difícil. Obrigado, Sandra, muito obrigado. Obrigado, Shirley.